Olá e seja bem-vindo a mais um PMOcast. Eu sou o Mário Trentin e neste episódio eu quero falar sobre habilidades comportamentais, soft skills. Quero falar sobre as 5 principais habilidades que vão ajudar você na sua carreira. Antes de falar sobre soft skills, é importante a gente traçar uma distinção entre hard skills e soft skills, o que são essas coisas, como que elas se diferenciam. Bom, as chamadas hard skills ou habilidades técnicas são aquelas que estão relacionadas a algum conhecimento aplicado na sua função, na sua profissão. Por exemplo, você pode ter hard skills em saber programação, em saber engenharia elétrica, em conhecer e aplicar qualquer uma área profissional que você tenha. Essas são chamadas habilidades técnicas, conhecer métodos, ferramentas, técnicas que estão relacionadas à sua profissão ou à sua atividade do dia a dia. Cumpre ressaltar que as habilidades técnicas elas são extremamente importantes. Não adianta deixar completamente as habilidades técnicas de lado e investir somente nas habilidades interpessoais, porque se você não demonstrar competências técnicas num nível mínimo, as habilidades interpessoais também não vão te ajudar, compreende? Então imagina o seguinte, você tem um colega que é muito gente boa, ele fala bem, apresenta bem, tem habilidades de comunicação, habilidades de liderança, mas ele não sabe nada sobre finanças. Como é que você vai poder colocar essa pessoa para ser um gerente, supervisor ou diretor da sua organização, por exemplo? Um mínimo de conhecimento técnico sobre administração financeira, sobre gestão, sobre planejamento é necessário para qualquer cargo de liderança. Então, antes de pensar sobre o avanço da sua carreira depender somente de habilidades interpessoais, você pode e deve combinar as habilidades técnicas com as habilidades interpessoais. Agora vamos lá, as 5 habilidades que eu julgo mais importantes. Elas estão baseadas em uma pesquisa da Forbes de 2021. Lá eles colocam 25 habilidades e eu destaco 5 que eu vejo os líderes conversarem cada vez mais e utilizarem isso nas contratações. A primeira habilidade, soft skill, ou habilidade comportamental que aparece em todo lugar, é a responsabilidade, o sentimento de ser responsável, de assumir responsabilidade pelos resultados, por meio do adequado de uso de recursos, mantendo a sua integridade pessoal. Então, quando a gente vê alguma pessoa que está sempre com desculpas, enfim, sempre divergindo da responsabilidade, isso é preocupante. Porque em qualquer tipo de função, em qualquer tipo de emprego, você vai ter alguma autonomia e responsabilidade. Se você não assumir aquilo, o seu progresso vai ser muito difícil. Então, a primeira habilidade é a responsabilidade. Algo aconteceu, eu que tomei essa decisão, eu que fiz alguma coisa, eu que deixei de fazer alguma coisa, eu errei, vou corrigir o meu erro. Esse é o senso de responsabilidade, que está muito relacionado à inteligência emocional, à autorresponsabilidade, à proatividade, ao seu autoconhecimento. Você saber que você tem controle sobre as coisas e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então essa é a primeira coisa que você deve desenvolver como uma habilidade comportamental. A segunda coisa é a colaboração. Colaboração e trabalho em equipe sempre foram necessários e agora são ainda mais necessários quando estamos trabalhando no ambiente virtual ou híbrido. É importante que você tenha a capacidade de combinar esforços, recursos com outras pessoas em direção a um objetivo comum. A colaboração não é simplesmente estar no meio de outras pessoas, mas sim fazer um trabalho direcionado de maneira eficaz, de maneira respeitosa, colaborando e extraindo o máximo das pessoas que estão junto com você. Então, segunda habilidade comportamental é a colaboração. A nossa terceira habilidade está relacionada à gestão de conflitos. Invariavelmente, você vai ter conflitos, não tem como. Você vai ter conflitos de recursos, conflitos de responsabilidades, mal entendido, conflito com clientes, conflitos mais diversos. Isso é parte do nosso dia a dia, não tem como fugir.
A capacidade de negociar e resolver discordâncias com eficácia é o que nós chamamos de gestão de conflitos. E existem diferentes técnicas que você pode utilizar para desenvolver essa habilidade comportamental, mas você não pode ou não deve fugir dos conflitos. Se você observa que tem coisas erradas acontecendo, nós precisamos tomar ações e gerenciar esse conflito da melhor maneira. Portanto, nossa terceira habilidade comportamental. A quarta habilidade é a criatividade. Então, cada vez mais nós somos chamados a utilizar inovações, sermos inventivos, procurar outras soluções. E quando eu falo criatividade, não é simplesmente um dom artístico. É, na verdade, procurar questionamentos, perguntas, identificação de pontos de melhoria, o desejo, a vontade de expressar ou de visualizar os aspectos diferentes de uma determinada situação. Então, a criatividade também é muito importante. E para concluir, a nossa quinta e última habilidade é o pensamento crítico ou julgamento. Você precisa ter a capacidade de analisar situações complexas e de tomar decisões. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em organizar os seus pensamentos e têm dificuldade em tomar decisões. Você pode também desenvolver essa habilidade comportamental por meio de técnicas, colocando as suas decisões e situações no papel, utilizando critérios para tomar as decisões, mas é fundamental que você desenvolva também esta habilidade comportamental do pensamento crítico. A capacidade de reunir e avaliar objetivamente informações, priorizar essas informações em um processo estruturado, um processo sistematizado para a tomada de decisão, conceituação, síntese, avaliação, e aí sim tomar as suas decisões com base no pensamento crítico. Portanto, recapitulando, responsabilidade é a nossa primeira habilidade comportamental mais importante. Logo em seguida, temos a colaboração, extremamente importante também. A gestão de conflitos, poder gerenciar as discordâncias, é a nossa terceira habilidade comportamental. A quarta habilidade comportamental é a criatividade e inventividade, inovação, a curiosidade, se pudermos chamar desta maneira também. E a nossa quinta e última habilidade comportamental, importantíssima, é o pensamento lógico, o pensamento crítico, o pensamento estruturado, a capacidade de reunir e avaliar informações, como eu mencionei. Eu tenho certeza que esses 5 comportamentos vão levar você muito longe na gestão de projetos e na sua carreira. Para que nós possamos nos beneficiar disso, nós precisamos encontrar oportunidades de colocar esses comportamentos em prática. Lembre-se, antes de concluirmos aqui, lembre-se que um comportamento ele precisa ser desenvolvido e praticado, não é só o conhecimento. Não adianta você ler 10 livros sobre gestão de conflitos, não adianta você fazer 5 cursos sobre criatividade. Ou você coloca aquilo em prática para desenvolver a habilidade, a competência, para tornar isso um comportamento que é parte da sua personalidade, ou então você sempre vai ter dificuldade quando enfrentar situações que necessitam desses comportamentos. Portanto, um último conselho: combine suas habilidades técnicas, hard skills, com habilidades comportamentais, soft skills, e desenvolva esse conjunto de comportamentos, esse conjunto de habilidades, de uma maneira prática no seu dia a dia. Eu costumo fazer isso buscando uma autoanálise e buscando oportunidades em que eu possa desenvolver os meus pontos fortes. Por exemplo, eu costumo fazer muitas apresentações, dava aulas em MBAs anteriormente, e isso me ajudou bastante no dia a dia como diretor de projetos, como gerente de projetos, uma vez que a comunicação é fundamental neste papel, e eu procuro desenvolver isso sempre que eu tenho oportunidades.
em fazer apresentações, palestras, em me candidatar para cargos de voluntariado onde eu possa me desenvolver na comunicação, e foi isso que fez com que eu, de certa maneira, uma personalidade introvertida, uma personalidade tímida, talvez podemos dizer aí anos atrás, conseguisse desenvolver um comportamento de comunicação. Muitas pessoas que ouvem esse podcast, assistem meus vídeos no YouTube ou trabalham junto comigo, talvez não possam imaginar como era o meu comportamento 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então, todo comportamento, toda habilidade comportamental, um soft skill, assim como as hard skills, as habilidades técnicas, podem e devem ser treinadas, podem e devem ser aprendidas. Embora algumas pessoas tenham maior facilidade em comunicação, em liderança, algumas sejam mais criativas, enfim, embora existam predisposições nesse sentido, você pode e deve treinar estes comportamentos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast, compartilhe o episódio com seus colegas, manda os comentários e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima.